Então, agora vamos precisar falar da representação das funções de várias variáveis. Então, para falar da representação dessas funções, principalmente da representação geométrica, vamos precisar recorrer aos sistemas de coordenadas. E nós temos, então, em 3 dimensões, porque minimamente uma representação de uma função de duas variáveis, z igual a f de x, y, envolve 3 variáveis, x, y e z. Claro. Então, vamos precisar falar dos sistemas de coordenadas em 3 dimensões, certo? Então, o nosso sistema cartesiano, vamos falar dele, vamos falar novamente do sistema cartesiano, do sistema cilíndrico, de coordenadas cilíndricas, e do sistema de coordenadas esféricas. São os principais sistemas de coordenadas ortogonais em 3 dimensões. Então, revisemos mais rapidamente, então, para começar, o sistema de coordenadas cartesiano, também conhecido como sistema de coordenadas retangulares, né? Lembrando que se este triedro é direto, então aqui temos um versor I na direção X, um versor J na direção K, na direção Y, e um versor K na direção Z. E se este triedro é direto, I vetorial J é igual a K. J vetorial K é igual a I. E K vetorial I é igual a J. Isto significa que eu vou percorrer este triedro segundo a regra da mão direita, colocando os meus dedos nesta direção e o polegar nesta para representar. Então, aqui estarão os meus dedos, aqui estará o meu polegar e eu vou com a mão direita percorrer esta direção com o meu polegar para cima, significa que, de fato, I vetor J é igual a K. Então, eu não poderia jamais trocar aqui o eixo X com o Y, né? Mas isso é um detalhe menos importante agora. O que importa é que cada ponto P aqui, cada ponto P possui coordenadas x0, y0 e z0. Então aqui saiu errado, claro, aqui não é K, aqui é a coordenada do eixo Z, né? Então, este ponto tem coordenadas x0, y0, z0. Ao contrário, aqui eu parto do ponto P para observar as coordenadas deste ponto. Ao contrário, eu poderia, partindo das coordenadas, determinar a posição de P. Também x, y, z. Então, teria aqui x0, y0, depois a altura seria a altura
Z0. Então, novamente, esse ponto teria coordenadas x, y e z. É claro que vai funcionar como se eu tivesse no plano as coordenadas x e y. X e y. Então, eu teria aqui x0 e y0, eu teria aqui a projeção de P, e agora, para cima, saindo aqui do quadro, então eu teria a altura Z, como está representado aqui nestes dois desenhos, neste e neste, em 3 dimensões. Então, em 2 dimensões eu teria as coordenadas x e y, representando esta projeção do ponto no plano XY. E em seguida, como falei, saindo do papel em direção a mim, eu teria a altura Z0. Então, este é o sistema de coordenadas cartesiano. Vejamos agora o sistema cilíndrico. O sistema cilíndrico, ele nasce do sistema polar. Então, o sistema polar, claro, é um sistema em 2 dimensões, enquanto que o cilíndrico é um sistema em 3 dimensões. Então, revisitemos, para começar, o sistema polar. Então, para descrever o sistema polar, que agora está em 2 dimensões, eu vou precisar de um eixo polar, que usualmente é representado, claro, na direção horizontal, e de um polo. Por isso se chama sistema polar. Então aqui está o meu polo O e o meu sistema polar. E cada ponto P possui coordenadas R, que é a sua distância até o polo. Então, R é a distância do ponto P ao polo, e o ângulo θ, formado por este raio vetor, ou este raio posicional do ponto P, e o eixo polar. Sendo que este ângulo θ, a contagem positiva dele é anti-horário, ou seja, a contagem de θ positiva é anti-horária. Então, vamos dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, exemplo 1. Vejamos aqui um ponto P2 com ângulo 60 graus. Então eu tenho aqui meu eixo polar, meu polo, um raio que forme 60 graus. É bom sempre agora, desde agora, já faz algum tempo, desde o cálculo 1 já era bom eliminar as medidas em grau para convertê-las em radiano, ou seja, 60 graus, π sobre 3 radianos. Lembrando que π radianos, 180 graus. Então, conversão de grau para radiano, eu multiplico sempre por π sobre 180. Já que π radianos é 180 graus, então, para converter de grau para radiano, multiplico por π sobre 180. Então, 60π sobre 180, vou simplificar, e dá de fato π sobre 3 radianos. Então, eu marco esta direção 60 graus, π sobre 3 radianos, e depois deste ponto, a partir do polo, eu marco 2 unidades de comprimento. Então, daqui a aqui eu tenho 2. Então, este é o meu ponto P. Então, eu poderia também ter
aproveitando esta mesma figura, poderia ter P menos 2 ângulo 60. Então, já que a direção positiva é esta que eu marquei, então menos 2 com ângulo 60, eu vou para o lado contrário. Claro, seria assim se fossem coordenadas retangulares. Apenas marcaria 2 na direção oposta. Então eu teria aqui o mesmo ponto agora P'. Então o ponto superior aqui seria o ponto P. Este ponto aqui para baixo seria o ponto P'. Então, um exemplo 2. Eu posso ter um ponto Q, 3, ângulo menos 30 graus. Então, tenho o meu eixo, menos 30 graus, menos 30 graus. Claro, se a direção positiva é para cima, para baixo. Aliás, se a direção positiva é no sentido horário, para baixo será sentido anti-horário, será a direção negativa de contagem de θ. E depois eu vou marcar 3 unidades. Então, daqui até aqui, eu tenho 3 unidades de comprimento. Então, o meu ponto Q seria este ponto aqui embaixo. E assim eu posso fazer a representação de qualquer ponto. No segundo quadrante, por exemplo, exemplo 3, poderia ter um ponto R, 1 com ângulo 120 graus. Então, eu vou ter aqui o meu eixo, aqui o meu polo, aqui 90 graus, 120 graus, uma direção de 1, então esse aqui seria 120 graus, daqui para ali, do polo para aquele ponto, a direção de 1, logo o meu ponto R estaria ali situado. Então este aqui fizemos uma rápida descrição do sistema polar por enquanto, que é um sistema bidimensional, certo? Então, a continuação aqui, vamos ver então que diferença há do sistema polar em 2 dimensões para o sistema cilíndrico em 3 dimensões. O sistema cilíndrico vai incorporar, claro, em relação ao plano que acabamos de ver no caso do sistema polar, vai acrescentar a altura z, ou seja, P é representado pelas coordenadas R, ângulo θ, altura z. Ou seja, eu continuo com a minha representação plana, polar, meu eixo, meu polo, o ponto P', que seria a projeção de P no plano. Aqui eu teria R, a distância do ponto ao polo, o ângulo θ, e agora eu vou ter aqui algo simulando aqui, só para auxiliar o sistema retangular aqui. Então eu tenho aqui o ponto P', R, θ, e aqui a altura Z. Em relação a este ponto, eu teria então uma altura que seria esta altura até o plano. Seria então a coordenada Z, essa altura. Então eu parto da representação plana e agora
conforme falamos para o sistema cartesiano, eu acrescento uma altura a este ponto, saindo então do quadro, na minha direção, uma altura z, como aqui está. Observe que este ponto P' está aqui no plano XY, enquanto o ponto P, a distância de P a P', ou seja, a altura de P, em relação à sua projeção P' no plano, é a coordenada Z. Então, este ponto tem coordenadas R, que é a distância da projeção P' até o polo, θ, que é o ângulo formado entre esse raio R e o eixo X, θ, e depois a altura Z, que é de P' até P. Então este é o sistema cilíndrico. Observe que ele nasceu do sistema polar. Então depois que eu entendo como eu represento P' no sistema polar, eu posso passar para a representação de P no sistema cilíndrico, acrescentando apenas a altura desse ponto P em relação a P'. E por isso as coordenadas de P são R, θ, Z. R e θ, os mesmos do sistema cilíndrico, e Z, o mesmo do sistema cartesiano, ou seja, é a altura do ponto P até o plano XY. E por último, o sistema de coordenadas esférico. Novamente, vamos fazer uso aqui, só para auxiliar o nosso entendimento, do sistema XYZ. E vamos observar aqui um ponto P. Este ponto P possui coordenadas R, a distância até a origem de P. Agora observe atentamente, este R não é mais a distância da projeção de P até a origem. Não é a projeção de P até a origem. É a distância de P até a origem, ou seja, o raio agora é da origem até o ponto P e não mais até a sua projeção. Mas a projeção deste ponto, que é P', também vai me auxiliar a obter a outra coordenada, que é o ângulo θ, formado pelo raio, digamos, R', o raio R', que seria a projeção de R no plano XY, que seria R', seria a distância de P' até a origem, no plano. Então, isto forma um raio, forma uma reta, e o ângulo formado por esta reta com o eixo do X me dá o ângulo θ. E a outra coordenada é o ângulo φ. E este ângulo φ agora é o ângulo formado pela reta R que une a origem ao ponto P e o eixo do Z. Então eu tenho R, θ e φ. Repetindo novamente, quem é o meu R? O meu R, aqui tem o ponto P. Aqui é a projeção de P no plano XY, P'. Mas R, diferente do sistema cilíndrico, R é a distância da origem até P. Então, esta distância forma uma reta ou um raio, e este raio forma, com o eixo do Z, um ângulo φ, como aqui está. Este ângulo φ aqui. Enquanto a projeção de P sobre o plano XY, que é o ponto P', esta projeção de P
ligada à origem formam a reta R', e esta reta R' forma um ângulo com o eixo do x, que é a coordenada θ. Por isso, as coordenadas no sistema esférico são R, este R, que dá a distância então da origem ao ponto P que está sendo representado, θ, que é a distância de P' até a origem, o ângulo formado por esta reta e o eixo do x, como aqui está, e por último, o ângulo φ, que é o ângulo formado pela reta R e o eixo do z. Então aí estão os três sistemas de coordenadas principais, que são sistemas ortogonais tridimensionais. O primeiro que vimos, o sistema cartesiano, também conhecido como sistema retangular. O segundo sistema, o sistema cilíndrico. E agora acabamos de ver o sistema de coordenadas esféricas.